Olá pessoal, volto aqui com mais uma videoaula. Agora irei falar com vocês sobre colheita, beneficiamento e comercialização do açaí, tá? De início eu digo que a parte de comercialização é uma que a gente não adentra, tá? Lá na frente eu vou dizer o porquê. E aí a gente vai ver principalmente a condição de colheita e beneficiamento do açaí, certo? Bom, com relação à época, o que acontece? O açaizeiro, se for extraído de forma extrativista, né, se for colhido de forma extrativista, que é diretamente na floresta, nas áreas, né, baixas de Igapó, que é onde ele se encontra, de onde ele é nativo, o que acontece? Ele vai ter uma época ideal para colher, que é, claro, a época que produz, né, a época que está no ponto ótimo aí de se fazer a colheita. Onde que eu quero chegar? Quando se colhe o açaí nesse estilo aí, ele tem uma época certa, porque essa época é em virtude da época chuvosa de determinada região. Então, o açaizeiro que é colhido aqui em Santa Maria do Boiaçu, a época de colheita ela é diferente do que é colhido lá embaixo, lá em Belém do Pará, um exemplo. Por conta em si da distribuição chuvosa, tá? Então, quando essa plantação agora passa a ser irrigada, trabalhada de uma maneira agora para terra firme, que é o nosso BRS Pará, e mais recentemente o BRS Pai d'Égua, que vem trazer aí, tentar diminuir ainda mais essa sazonalidade da colheita que a planta ainda tinha, o BRS Pará tinha um pouco ainda, né? Só que aí o BRS Pai d'Égua já tenta diminuir ao máximo isso, que é evitar essa situação aí de produzir só numa época. Então o que acontece? Quando você produz de maneira tecnificada com irrigação, não tem mais história de época de colheita não. A época de colheita é a época que o cacho está bom para colher. Né? Não tem mais isso não, porque vai estar produzindo cacho constantemente. Diferentemente dessas áreas de extração na floresta, que só vai ter cacho em determinada época do ano. Certo? Então, ó, da floração à colheita, a gente tem em torno de 5 a 6 meses, né? Da antese até o fruto estar apto a ser colhido, são de 5 a 6 meses. A antese é quando há a fecundação aí, né, do óvulo pelo grão de pólen. Então, houve a fecundação, com 5 a 6 meses, você tem aí um fruto apto a ser colhido. Como é que eu sei que está bom de colher? Né? O açaizeiro, o fruto quando está bom de ser colhido, ele fica muito parecido com a uva, né? Com a uva roxa que a gente conhece, que ela fica aquela camada acinzentada por cima, que é uma condição natural mesmo, né, da própria espécie. Lá para a uva, para o açaizeiro também funciona assim. Então ele fica com essa característica acinzentada por cima. Então isso é um indício de que o fruto está no ponto ótimo de colheita. Só que você não precisa deixar chegar a esse ponto, igual essa foto aqui da direita, tá? Tão acinzentado assim, porque aí já começa a se passar do ponto, né? Então o que você vai perceber, mais ou menos esse da esquerda aí, é que quando começa a acinzentar, já pode tocar o barco que já tá bom já para colher e fazer todo o beneficiamento. Como que é feita a colheita, né? Na verdade, como é não, é como que deve ser feita. Porque se a gente for levar em consideração como que é, geralmente os cachos são jogados no chão de todo jeito, né? A pessoa sobe lá no pé, joga o cacho e tem alguém lá embaixo que vai só juntando os cachos, juntando um famoso mói lá que a gente diz, né? Arruma. Junta um mói lá, um arruma e pronto. Depois vai só tirar das ráquilas aí, né? Então o que acontece? Esse material, se a gente for seguir as boas práticas de fabricação, né, de beneficiamento, ele não pode nem cair no chão o cacho, né, quanto mais o fruto ter contato com o solo, para evitar a contaminação. Né? Então o ideal é já cair em cima de uma lona.
E ao cair em cima de uma lona, você vai fazer também essa retirada do fruto, já aí geralmente faz logo no local, né, onde tirou o cacho, porque não compensa estar carregando os cachos, porque basicamente o peso todinho é o cacho, e não o fruto, né? Então já faz essa retirada do fruto aí das ráquilas, né, numa lona, qualquer outro material, desde que não encoste no chão, não haja contato. Essa colheita ela pode ser feita via manual ou mecanizada, né? A via manual, tem essas imagens aí, quando o açaizeiro ele ainda está jovem, é bacana, dá para colher tranquilamente, né? Agora, quando o negócio começa a ficar assim de 12, 13 anos, né, 15 anos uma planta, aí o bicho começa a pegar, porque fica difícil de subir para fazer a colheita, né? Arrancar o cacho lá. Então o que que acontece? Essa dificuldade para subir, para tirar o cacho, implica em maior, né? Você vai ter um maior ponderamento do seu tempo gasto com a subida, né? E com a descida também. Então, basicamente, a sua mão de obra vai ficar deficitária. Você tem uma eficiência menor na sua colheita. Vai gastar mais tempo para colher. Esse é onde eu quero chegar, é isso. Então, quando as plantas estão grandes, tem essa dificuldade. A colheita mecanizada pode ser feita dessa forma aí como tem aqui na direita, né? Isso é um protótipo de fazer colheita mecanizada. Nunca vi essa maquininha. O que funciona é como se fosse uma redezinha acoplada num trator, né? E nesse trator vai um gancho que vai lá no cacho e vai cortar o cacho, e o cacho vai cair nessa redezinha acoplada ao trator. Só que aí eu não sei até onde isso é vantajoso, não vi ainda em nenhum plantio isso, né? Nem aqui nem em outro lugar. Então criaram por aí, inventaram a técnica, mas eu não vi ainda a vantagem disso. O modo manual e o modo feito ainda via, igual esse aqui da esquerda, serrando ou cortando, igual aquela tesoura que o pessoal faz poda em árvore, né, em árvore alta, que é uma corda amarrada. Então esses métodos ainda são mais práticos, né, mais simples de se fazer. A debulha, né, nada mais é do que a retirada dos frutos aí das ráquilas. As ráquilas são esses cabelinhos, tá, do cacho. Então o que que acontece? Anteriormente o pessoal puxava na mão mesmo, né? E aí se você não usa uma luva ou não usava a luva, né, a mão ficava igual desse rapaz aí do lado esquerdo, né? Então machuca muito, ou machucava. Só que agora, né, o pessoal inventou esse aparatozinho aí, que é desse rapaz aí que está no nosso lado direito. Então o que que acontece aí? É como se fosse uma mão do Wolverine, só que é estilo garfo, né? São várias pontas aí, e ele coloca como se fosse um pente, literalmente um pente no cabelo, e aí puxa esse pente e aí ele carrega consigo, né, os frutinhos aí. Então isso daí é um debulhador de açaí, né? Muito bacana. E aí tem a base ali para pegar e para escorar aqui no antebraço, que é para não forçar muito na hora da descida ali e facilitar o trabalho. O acondicionamento, depois de ser retirado lá das ráquilas, onde é que se coloca isso, né? Geralmente nessas regiões amazônicas o pessoal utiliza muito essa estrutura aí que o pessoal chama de paneiro, né? Que é essa do lado esquerdo, que é esses balaios aí com fibra, né? Fibra vegetal. Só que hoje o que a gente tem, essa caixa, né? Essa caixa plástica aí, hoje ela serve para basicamente tudo na vida, né? Tem muita coisa hoje, muito fruto, muita verdura que é contada por essa caixa aí, tá? Então hoje basicamente, né, por que é essa caixa? Porque é de plástico, porque é durável, porque, né, dá para acondicionar muito, é durável e tudo mais. Então tem uma série de critérios aí. Então hoje basicamente, gente, utiliza-se essas caixas aí para fazer esse acondicionamento antes de fazer o nosso famoso processamento, tá? Antes disso. Então o que é que acontece aí, ó? Fez a colheita, tirou lá dos frutos do cacho, no máximo 24 horas para fazer o beneficiamento, tá? No máximo 24 horas.
se for estocado em temperatura ambiente. Lembrem-se disso. Então, está em temperatura ambiente, no máximo 24 horas. Ah, e por que eu não posso deixar mais? O açaizeiro, ele deteriora muito rápido. Muito rápido, muito rápido, muito rápido mesmo. Tá? Então, é uma fruta que ele tem essa característica, né? Rapidamente você... É a famosa oxidação. É o que acontece lá quando a gente parte a maçã e deixa ela lá um tempinho lá, né, recebendo oxigênio, né? Ela oxida. Então, o que acontece aí? Se você for fazer essa debulha e não for fazer o processamento em 24 horas, você vai ter que fazer em mais tempo. Esses açaizeiros têm que ser armazenados em temperatura aí em torno de 10 graus Celsius. Tá? Isso é o máximo, viu? O máximo. Mais do que isso deteriora. E aí o que acontece? Vamos fazer agora o processamento. Como é feito o processamento? Eu vou dar para vocês o passo a passo de como é feito, como que são as boas práticas de fabricação na agroindústria. Né? Tudo quanto é polpa passa por esse processo, ou tem que passar, né? Então, é a premissa, são normas que tem que seguir por padrões em si de, principalmente, higiene, tá? Então, a gente tem uma recepção, né? Nessa recepção tem um local para se fazer a seleção. Nessa seleção, o que é que acontece? Vai ser tirada as impurezas, vai vir terra, vai vir uma pedra, vai vir algum fruto xoxo, um verde, não sei o que, veio um inseto no meio, veio uma lagarta, vai ser retirado, né? Hoje a gente vê, a maioria joga tudo no bolo, né? Vai tudo. Mas enfim, isso são as boas práticas. Se você quer um produto de qualidade, você tem que fazer isso daí. Depois o que a gente tem? Lavagem. E aí são 4 lavagens. Eu não conheço alguém fazendo essas 4 lavagens, né? Se alguém fizer, é um guerreiro. O que acontece? Primeira lavagem é para retirada da sujeira geral, né? Essa é só água. Primeira lavagem. Depois você vem a segunda lavagem, né? Você vai a essa segunda lavagem, vai ser mais ou menos aí uns em torno de 40 a 60 graus Celsius por 10 a 60, de 10 até 60 minutos, a depender, né, do ponto que tá, da maturidade dos seus frutinhos aí, tá? Então você vem essa segunda lavagem. Depois você tem essa terceira, que é pegar os frutos e fazer imersão em água clorada, né? O nosso famoso hipoclorito aí, o nosso cloro da vida. Então, vem a próxima, a retirada do excesso de cloro. Então, gente, o que acontece aí? Para você seguir isso tudo, dá uma trabalheira danada. Hoje o pessoal faz na mesma água que vai fazer o tratamento térmico, que é para tirar a polpa, já é água que vai ser lavada também, tá? Só que aí tem algumas agroindústrias que estão se precavendo, porque teve uma época, né, e ainda tem gente ainda que não toma açaí por conta dessa situação da doença de Chagas, né, do barbeiro. Então, tem essa situação aí, eles já começaram a fazer essa desinfecção aí dos frutos. No entanto, os que eu conheci, na mesma água que faz o tratamento térmico, já é a mesma água que lava. Então, já é tudo de uma vez. Já está fazendo o tratamento térmico ali, já está lavando, né? Então, o que acontece? E por que faz esse tratamento térmico? Esse tratamento térmico é para facilitar o despolpamento, né? Como eu falei para vocês, basicamente o açaí não tem polpa. É 15% só de polpa, é muito pouco. Então, e essa polpa ela é muito aderida ao caroço, né? Naquela fibrazinha lá. Então, para você fazer essa retirada, essa temperatura aí, né, em torno de 40 a 60 graus, facilita que a maquinazinha, a batedeira, tenha mais eficiência na retirada dessa polpa. E aí, ó, vem o despolpamento, né? Aqui já é uma máquina já mais moderna, né, para fazer grande quantidade de polpa, né? Então essa daqui já é uma máquina bem moderna. Depois que faz esse despolpamento, a gente vai passar por um tratamento térmico a polpa. Eu vou explicar isso mais na frente para vocês. Mas antes eu vou mostrar a outra maquininha aqui, que a maioria dos estabelecimentos utiliza.
né? Que é a batedeirazinha semi-industrial, que é só meter os frutinhos ali e adicionando água e vai batendo e ela tem uma aberturazinha embaixo que é só abrindo né, e tirando a polpa. Então, essa batedeira é muito utilizada, até porque é baratazinha, então fácil de aquisição. E é encontrada, o pessoal que produz polpa de açaí faz nessa batedeira aí, tá? Quando faz esse despolpamento, aí sim é uma característica muito peculiar. Mais ainda, esses açaí sofrem mais ainda essa oxidação, essa deterioração nesse processo aí, depois do despolpamento, de que aquele lá depois da colheita. Então, nesse processo aí, automaticamente você fez isso, você vai ter que congelar, né? Você coloca ele, tem que colocar numa embalagem, claro. Geralmente o pessoal utiliza essas embalagenzinhas plásticas, né? Os saquinhos. Ah, mas não vai ser nessa não, vai ser naqueles vasilhazinhas plásticas, igual sorvete, não sei, beleza. O negócio geralmente é plástico, né? Geralmente é polietileno. Então, sempre aí... Ah, e por que eu não posso armazenar numa de ferro, cobre, no zinco, bababá? Corrói, deteriora, né? Então não pode, né? Enferruja ou qualquer coisa do tipo. Então não é propício. O que acontece? Fez o despolpamento, colocou rapidamente na embalagem, o que tem que acontecer é congelar, né? Se não puder congelar, tem que jogar no gelo automaticamente. Então o que você vai ver por aí é quando o pessoal está fazendo esse despolpamento, né? Tem uma pessoazinha lá na maquininha batendo. Ele vai tirando dali a polpa, já tem uma jogando no saquinho e automaticamente ele já joga num isopor com gelo, né? Eu vi muito isso na região do Pará, em Alenquer, e funcionava desse jeito assim, né? Então um vai tirando a polpa, o outro já vai ensacando e tem um isopor grande cheio de gelo. Parece que esse pessoal que trabalha aqui com piscicultura, né? Que vai jogando o peixe lá no caminhão frigorífico já cheio de gelo. Então é basicamente daquele jeito. Então você vai jogando já no gelo automaticamente, ele quentinho mesmo, né? Porque quando está fazendo o despolpamento, como você passou ele por um processo térmico, aqueles 40, 60 graus lá, então você tira ele daquela água, né, morna e já manda direto para a despolpadeira. Então ele quando está batendo ali, ele vai quente, né? Mas o que acontece é que as pessoas, ao adicionar a água, a grande maioria adiciona ou a água ou já o gelo junto ali, né? Então já vai fazendo esse processo de resfriamento na própria situação de bater. E saiu a polpa, aí pronto, resfriamento, tá? Aqui a literatura diz até menos 40, é muito frio para fazer esse resfriamento aí. Quando a gente vai armazenar em câmara fria aí, o congelamento rápido que é menos 40, né? Então, se você vai deixar ele armazenado, pode ser aí até menos 18 a menos 20 graus. Então, é uma temperatura um tanto quanto baixa, que é para evitar essa oxidação aí, né? Muitas pessoas fazem esse processamento e não faz essa situação do congelamento. E o que vocês irão ver por aí é muito açaí que ele não é roxo, como o açaí natural que é para ser, né? Você vê a lojinha do açaí, a pintura todinha lá é roxa, bem bonita, tal. Quando você entra vai comer um açaí, quando você olha a cor dele tá marrom. Né? Já perceberam isso? Eu tomei um açaí esses dias que é cor de terra, literalmente, né? Como se fosse um barro com muita matéria orgânica, por sinal. Então isso por quê? Porque passou por um processo de oxidação, de deterioração dessa polpa. Então o congelamento vai fazer exatamente o que? Para se evitar isso, tá? Aqui comercialização, a última parte, né? Falei de toda aí a condição da colheita, do beneficiamento, comercialização. Gente, comercializar é uma questão que eu não entro em detalhes. Comercializar, só quem sabe comercializar, né, é quem tem os locais para venda. Eu digo comercializar o produto, né, já pronto. Mas se for para comercializar também o fruto ou então a polpa, para qualquer que seja a situação, cada um, né, vai entender da sua localidade, do seu preço de mercado, como é que está a situação da demanda, da oferta. Então, comercializar é uma coisa muito típica
né? E eu posso dizer que é até atípica para determinadas situações. Só que vai de cada um, de cada produtor, do quanto que ele está gastando para aquilo, quanto que ele acha que é vantajoso ou não vender pelo preço, a quem ele vai vender, como que vai vender, né? Às vezes você pega muita gente que entrega produto no supermercado, entrega por um preço barato, porque o supermercado quer direto, então a pessoa sabe que não vai deixar de pedir o produto. Então para ele compensa estar vendendo mais barato, mas está vendendo sempre, né? Funciona assim. Então a condição de comercializar, aí vai é uma condição de cada um. E eu digo o seguinte, geralmente, né, quase que uma regra, quem produz não comercializa. Então o que, que acontece aí? Onde eu quero chegar? Geralmente a pessoa que produz lá no campo, ela só vende aquele produto lá, seja o caroço em si, ou seja, já a polpa, e depois, ó, para tá vendendo igual na feira, igual tem os vendedores profissionais, é complicado, né? A pessoa não vai fazer isso. Antes desse meio todo, tem os famosos atravessadores, que são pessoas fantásticas que fazem um trabalho incrível, né? São renegados por muita gente, crucificados, mas eu acho que muitos mercados não existiam se não fossem os atravessadores. Um exemplo disso é o mercado de melancia aqui em Roraima, tá? Então, repetindo mais uma vez, comercialização depende de cada situação aí. Então eu fecho aqui com mais uma videoaula, né? Em breve eu vou retornar com outra aqui, que é a respeito agora de outra cultura, que é coco. Então açaí a gente encerra por aqui, né? A gente viu todo o processo, desde de produção de muda, a implantação do pomar, né? Os tratos culturais, irrigação, praga, né? Colheita, beneficiamento agora. Então a gente encerra nosso açaí por aqui, certo? Um abraço.